aposentadoria é a segurança e a tranquilidade do trabalho, né, do trabalhador por aqueles que anos contribuíram ao longo da vida. No último dia 12, a gente falou sobre as alterações da Previdência Social e, segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, novas reformas entram em vigor já no próximo ano. Vocês mandaram tantas perguntas sobre o assunto que a gente resolveu respondê-las. Então a gente convida agora e conversa com o advogado previdenciário Max Godoy para esclarecer todas as suas dúvidas e as que vão surgindo também, porque eu acho que vai surgir mais, hein? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Sucesso, doutor, porque tudo que é polêmico, né, Abi? E gera dúvidas, é sucesso, porque todo mundo quer saber a resposta, né? Por isso estamos de volta para poder sanar. Assim. Não sei se é a maioria, né? Mas acho que sim, uma boa parte das parte. dúvidas a gente vai sanar. Vou falar, doutor, que hoje, antes da hora que eu estava lendo as pautas e tal, eu falei assim, vou simular minha aposentadoria para ver quantos anos eu já trabalhei, né? Porque eu queria ver se dava certo, né? Sim. Entrei no site. E aí, Biane? 22 anos e 7 meses. Você já trabalhou isso aí? Né, registrado. Porque eu já tinha trabalhado antes, um pouquinho antes, mas registrado. Olha e tá quanto correto tempo. ou você acha que tem mais? Então, eu não sei, eu acho que deve estar correto, assim. É que eu achei que eu já tinha trabalhado um pouquinho antes, Sim. mas não sei. A calculadora do INSS, infelizmente, nem ela garante o que ela está falando. Ah, é? Lá embaixo, Já se você... começamos mal, doutor. Aí, Biane. se você baixar lá o documento, ele vai escrever, não serve como comprovante. Então, ele próprio faz o cálculo, não faz sentido nenhum, né? Pois E ele diz que não garante. Então, o que é importante? Sempre, eu quero me aposentar, quero saber como vai ser. É o famoso planejamento previdenciário. Pegar toda a documentação, pegar todos os carnês, se reunir com o seu advogado, fazer aquele plano para saber, olha, doutor, está faltando um ano aí, está errado. Homens, não tem lá serviço militar obrigatório. Não consta na calculadora, então o homem de repente ganhou já um ano automaticamente. Pagou carnê não constou, averba esse tempo e aumenta mais um pouco, tá? Então por isso que eu sempre brinco, né? Na teoria perfeita, né? Eu não tinha trabalho, porque o INSS já ia cuidar de tudo, o segurado ia pagar a parte dele, ia pedir e ia ter direito, né? Exato. Mas infelizmente não é assim, né? Tem vários errinhos lá, até técnicos, só para dificultar, infelizmente. Mas faz parte. Mas teve uma prévia. Parecido. Até que eu trabalhei Sim. bem já. Até que eu estou trabalhando bem. Doutor, antes da gente começar as perguntas, só para a gente recapitular as principais mudanças para o próximo ano. Sim. Para a gente ter em mente, nós temos que entender o quê? Só para a gente tentar sanar as maiores dúvidas, tá? Primeiro, para se ter uma aposentadoria, tem que se ter contribuição, tá bem? Então, presume-se que para aposentar-se tem que se ter contribuição. Primeiro ponto. Exceções, o trabalhador rural, né, aquele agricultor, o pescador artesanal, e nós temos um benefício chamado BPC, que é para quem não pagou. Dentro de uma pergunta a gente vai trabalhar aí, tá bem? Então a gente, quem está em casa assistindo, tem que ter essa concepção. Terei direito a um benefício se eu contribuir. Se eu não contribuir, eu posso talvez me encaixar em outras exceções, ok? Primeiro é isso. Segunda coisa. A gente está falando aqui para a maioria que já trabalhou antes da reforma, antes de 2019. Então as pessoas vão se encaixar ou em reforma, na parte de regra de transição, que não é nem tão bom quanto antes e nem tão ruim quanto será depois, tá? Então a maioria está nessa regra. E a exceção também é quem já completou os requisitos em 2019. Então, quem está em casa tem que pensar assim, a conta. Até 2019 eu tinha quantos anos de idade, quanto tempo de contribuição. Para ali. Atingiu os requisitos? Atingir. Então já poderia estar aposentado. Boa. Ok? Legal. Esse é o cálculo. Segundo cálculo, não atingir. Faltou um ano, faltou 2, faltou 3, faltou um pouquinho da idade. Então, em qual regra de transição eu me encaixo? E regra de transição nós temos 5. Então, assim, por isso, para nós falarmos aqui de forma muito simples, é difícil, porque são 5. Então, o advogado tem que sentar e ver em qual o cliente vai se encaixar melhor. Nós temos o pedágio de 50%, pedágio de 100%, nós temos a idade progressiva. Então, cada caso tem que ser avaliado dessa forma. Cada caso é um caso. Porque a gente sabe que, com relação à pontuação, ano que vem sobe tanto para homem quanto para mulher. E assim por diante. Por isso que é tão importante estar atento e avaliando. Porque, às vezes, na cabeça o cliente está achando, só tal ano eu vou aposentar. E, de repente, não. Ele já poderia estar aposentado. Aí ele deixa virar o ano, muda a pontuação, ele não atinge. Perfeito. Tá?
Então vamos para as perguntas. Da Elisângela Morales é a primeira, ela é de Londrina, Paraná. Olá, boa tarde, Abi, Léo e doutor. Tenho tempo de contribuição, mas por não pagar o total 20% desde 2016, pago 11%, não estou conseguindo me aposentar. Qual a solução? E aí, doutor? Isso, aqui a gente vai entrar num tema legal que é formas de contribuir. Quem é funcionário, não se preocupa com isso, que o patrão desconta e faz o pagamento. Se o patrão descontar e não pagar, o segurado não pode ser prejudicado. Basta ele provar que trabalhou. Então, a gente não está falando aqui com quem é funcionário. E sim quem paga o carnê do INSS ou a guia da Previdência Social. Ali ela está mencionando 20% e 11%. O que ela está dizendo? Forma de pagamento. 11% a gente chama de plano simplificado. Você vai pagar aí 11% do salário mínimo. E 20%, você vai pagar 20% do salário mínimo. Só que os 11% só dão direito à aposentadoria por idade. Talvez, quando ela foi pagar, ela esperava se aposentar por tempo de contribuição. Mas pagou errado. Pagou 11%. Deveria ter pago 20%. Conselho para ela, procurar um advogado especialista previdenciário para ver se vale a pena complementar esse período. Não está perdido. Tá? Ela pode complementar de 11 para 20. Para 20. Se não valer a pena, ela tem que atingir a idade para poder aposentar. Então, essa dúvida dela pode ser de muita gente. Vou pagar 11%. Saiba que a aposentadoria vai ser apenas por idade. E se for 20%, também aposenta por tempo de contribuição. Importante dizer que se for uma aposentadoria por invalidez, as duas são direito. Tá bom? Ok. Boa. Vamos Boa, para a doutor. próxima pergunta. Da Maria Eduarda, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Se já tenho 30 anos de serviço, eles podem me aposentar por invalidez? Isso aconteceu comigo. Sim. A invalidez, ela ocorre após uma perícia. Então, como eu disse, né, no outro programa, mudou a nomenclatura. A lei mudou a nomenclatura e deixou a nomenclatura melhor para a gente entender, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, quando ela foi fazer a perícia, mesmo com 30 anos aí de contribuição, o perito avaliou, com base nos laudos médicos, que ela não tinha condição de continuar trabalhando. Por isso, foi concedido para ela a aposentadoria por invalidez, antigamente chamada, né? Hoje, por incapacidade permanente. Então, é possível sim fazer isso. Agora, se foi prejudicial, né? Por quê? Se você está perto de se aposentar por tempo de contribuição, sofre um acidente e vai ser concedida a aposentadoria por invalidez. O que teria que ser feito, né? Agora, não sei se é possível ela mudar, porque provavelmente o que ela falou está recebendo, né? Mas ela não deveria ter aceitado. Então, foi feita a concessão, fala, não, eu não quero esse benefício, porque ninguém é obrigado a receber benefício. Ninguém é obrigado a se aposentar. Você tem 101 anos, 80 de contribuição. O INSS não vai na sua casa e falar, você está aposentado, está aqui o dinheiro. Não acontece. Você tem que pedir. Então, no caso dela, ela deveria não aceitar. Falar, não, eu não quero esse benefício. Prefiro completar os requisitos para tempo de contribuição ou idade. Tá? Então, no caso dela, procurar um advogado especialista para ver se tem alguma coisa para ser feita agora. Pelo que entendi, ela já está recebendo. Reverter, tá? alguma coisa assim. E quem ainda não está recebendo, pensar direitinho. Será que vale a pena esse benefício? Tem que avaliar todas as possibilidades. Porque ele vai ser menor do que se ela estivesse aposentada no período correto. Depende. Porque depende. Porque a forma de cálculo vai dentro daquilo que a gente conversou. Se não foi acidente, é 60% da média mais 2% que supera 15 anos. E se for acidentária, aí é 100% da média. Então, tem que avaliar que, de repente, ela está se achando prejudicada e, depois de um cálculo, o advogado fala, não, a senhora está sendo beneficiada. Aí ela, pelo menos, fica tranquila sabendo que foi concedido a ela. Bom, doutor. É muito detalhezinho, né? Muito detalhezinho. Temos mais uma pergunta aqui, doutor. Vamos ver aqui, da Lena Aguiar de Santos. Boa tarde, sou trabalhadora rural junto com meu marido. Houve mudanças para nós também? Essa não houve. Então, foi a aposentadoria da pessoa com deficiência, do PCD, e a aposentadoria do segurado especial não teve mudança. Tá. A grande questão é a comprovação da atividade rural. Para quem mora no interior sabe muito bem que às vezes a pessoa nem morava e nem trabalhava na roça e tinha um ITR, né, que é o documento da terra, e conseguia se aposentar. E aí, para acabar com essas fraudes, o que o INSS fez? Ele fortaleceu o comprovante de atividade rural. Por quê? Para se ter direito à aposentadoria rural, a pessoa não tem que ter contribuído, tá? Então, muita gente deve estar ouvindo agora, trabalha na roça, trabalha no campo, ela, no caso, a nossa espectadora e o marido dela, e nunca passou na cabeça de ter que pagar. Só que a parte boa é que não precisa pagar.
provando 15 anos de efetiva atividade rural. Mulher 55 e homem 60, eles podem ter direito à aposentadoria, tá? Então, o que tem que fazer? Reunir nota fiscal de compra e venda de gado, nota fiscal de compra de insumo, nota fiscal de compra de farelo, de milho, tudo isso, tá? Então, uma parte boa que não foi reformada aí, né, na reforma da Previdência, foi a aposentadoria rural. Agora, doutor, tenho dificuldade em fazer a prova, eu não pensei em guardar isso. Certidão de nascimento das crianças, certidão de batismo, para ver em qual paróquia foi uma paróquia rural, comprovante da onde a criança estudou, né? Tudo para provar, olha, eu moro na roça, trabalho na roça, vivo da roça, moro na roça, meus filhos moraram na roça, foram batizados na roça, tudo para comprovar. E se ainda assim o INSS não ficar satisfeito, judicialmente pode se levar testemunhas para falar, né? Olha, eu sou vizinho do seu João, sou vizinho da Dona Maria, os conheço, trabalhavam na roça, eu vendia chuchu para eles vendiam galinha para mim, para poder fazer essa prova. Doutor, que interessante isso, porque a gente até tem visto bastante agora muitas pessoas que trabalham em zona rural se aposentando, mas assim, passou muito tempo, porque talvez não sabiam que tinham esse direito ou não sabiam o que fazer. Então, por isso que no começo que eu falei que a regra é se aposenta quem paga, mas há exceções, eu tenho que falar rapidinho, para que a pessoa não simplesmente, eu nunca paguei, eu nunca vou aposentar. Não, ele é considerado segurado especial, aquele que não precisa pagar, assim como o pescador artesanal. A gente está falando, por exemplo, uma família de Ubatuba que vive da pesca. Raramente ela vai ter contribuição, mas aquele é o ganha-pão dela. Sustentou a família dela a vida inteira com aquilo. Também pode se aposentar dessa forma. Perfeito. Tá? Muito legal, adorei. Tem mais uma pergunta, tem várias na verdade, né? Da Thaís Gouveia, de Campo Grande, Mato Grosso. Vamos ver aqui, ó. Boa tarde, uma pessoa que recebe pensão por morte pode pedir aposentadoria por idade? Obrigado, Thaís. Sim, essa pergunta ela sempre acontece porque a pessoa entende que estar recebendo um benefício faz com que ela não possa receber outro. Só que a grande questão é, a contribuição da pensão por morte decorre do trabalho do companheiro ou marido ou mulher. E a contribuição da aposentadoria vai decorrer da contribuição dela. Então pode sim, tá? Então pode aí uma viúva, um viúvo, receber dois benefícios, a pensão por morte e a aposentadoria. O que nós vamos ter é uma mudança da reforma sobre patamar de valor a poder receber. Então ela não vai conseguir, se for, por exemplo, as duas são R$4.000, tanto a pensão quanto a aposentadoria. Não vai receber as duas R$4.000, uma vai ter uma diminuição, mas vai poder receber, tá? Se as duas forem salário mínimo, não vai mudar nada. Ela vai poder receber um salário mínimo da pensão e um salário mínimo da aposentadoria, tá? Perfeito. Boa. Mais perguntinhas da Rose Biasi, de São José dos Campos. Boa tarde, eu me machuquei no trabalho e coloquei prótese no joelho. Quando voltei a trabalhar, me humilharam e pedi demissão. Hoje eu não consigo mais trabalhar, pois não consigo andar como antes. Consigo receber o auxílio doença? Boa, e aí? Rose. Essa pergunta da Rose, né? Uma situação triste que aconteceu com ela, mas nós temos vários desdobramentos aí. Primeiro, a relação trabalhista, que se ela conseguir fazer a prova do que ocorreu, ela pode até ser indenizada. Que é um abuso, né, doutor? Exato. Mas o nosso foco aqui é o previdenciário. Então, o que nós temos que ter em mente? Para a pessoa ter direito ao auxílio-doença, que hoje é chamado benefício por incapacidade temporária, a pessoa tem que ter a carência de pelo menos 12 contribuições, tá? E ela já está, eu acho que ela já recebeu, né? Fui afastada, entendo que ela recebeu, retornou e foi dispensada. Então, ela já estava recebendo. Se ela não pode continuar trabalhando, ela tem que entrar com uma ação para dizer, olha, o INSS me liberou de forma incorreta. Por quê? Isso também acontece, tá? Nós temos casos da pessoa não ter a visão, foi afastada por perder a visão, não fez cirurgia porque não há vaga, e o perito liberar para trabalhar. Não faz nenhum sentido. Então, temos que entrar judicialmente pedindo, olha, a perícia liberou ele de forma incorreta, então retorne, né? Devolva a ele o direito de receber o benefício. Ela tem esse caminho. Mas no caso dela tem uma outra situação que também é interessante, que não é o auxílio doença, é o auxílio acidente. É outro benefício. Talvez ela nem saiba, né? Que é o quê? Se a pessoa era segurada, no caso ela era, trabalhava, sofreu acidente, ficou com sequelas, que essa sequela diminuiu de alguma forma a capacidade dela de fazer as coisas, ela pode ser indenizada pelo INSS de um benefício de 50% do que seria o salário de contribuição dela. Exemplo, tá? Se for salário mínimo, ela pode receber meio salário mínimo, pode continuar trabalhando
e só vai cortar esse benefício quando ela se aposentar. Olha só. Esse auxílio acidente, né, é um benefício muito bom, porque ele tem caráter indenizatório. Ou seja, a pessoa vai ter a renda dela, vai continuar trabalhando, e ela está sendo indenizada por ter perdido a capacidade de fazer atividades comuns, no caso dela de andar, né, problema na perna, no joelho. Então, esse é um benefício muito interessante que quem sofreu um acidente e tinha contribuição do INSS tem que procurar, porque, salvo engano, é o menos falado. As pessoas sabem da aposentadoria, auxílio-doença, mas auxílio-acidente é muito confundido com auxílio-doença, e são coisas diferentes. Recebeu auxílio-doença, ficou com limitação, pede o auxílio-acidente, vai receber 50% até se aposentar e pode continuar trabalhando. Não tem Que problema. interessante. Mais perguntinhas, Boa, doutor. vamos lá, boa. O doutor é muito bom, né? Obrigado. Dileia Ferreira, de Curitiba, Paraná. Meu marido pagou o MEI por 5 anos. Nesse momento, o advogado falou que contaria para aposentar. Hoje, isso realmente é válido, doutor? O colega está certo, né? Ela foi bem instruída. Mas também cai na mesma regra dos 11%. Ou a contribuição como MEI, ela vale sim, mas para aposentadoria por idade. Então, todo mundo que está nos assistindo, quando for pensar em contribuir, a primeira coisa é, não estou contribuindo. Como eu devo contribuir? De qualquer forma, seja como MEI, 11%, 20%, comece a contribuir. Primeira informação é essa. Agora, quem já tem muito tempo de empresa, trabalhou com um salário acima do mínimo, tinha um salário razoável, quando ele paga o MEI, ele exclui a possibilidade de aposentar por tempo de contribuição. Então, o microempreendedor individual, ele vai poder se aposentar por idade. E aí, o que acontece é que a pessoa fala, nossa, mas eu imaginei que fosse somar. Tanto que lá na tabelinha do INSS, se você tiver contribuições em 11% ou em MEI e jogar naquela calculadora onde você clica tempo de contribuição, não vai constar. Então, a pessoa, se ela tiver 10 de carteira assinada e 10 de MEI e calcular a aposentadoria por tempo de contribuição, só vai aparecer 10. Ah, o outro 10 não é. Entendeu? Não aparece. O que é 5% e o que é 11% não conta para tempo de contribuição, só por idade. E aí, na setinha do tempo de contribuição da idade, aí conta 20. Então, isso é muito interessante. Então, a pessoa que vai pagar como MEI, como autônomo, como facultativo, ela tem que prestar atenção nisso. Para que ele está pagando? Só para manter qualidade segurada? Pague qualquer valor. Não, eu quero me aposentar por tempo de contribuição com esse valor. Então, tem que ser 20%. Nossa, que interessante isso, hein? Muito interessante, viu? Olha, muito legal mesmo. Mais perguntinhas, doutor. perguntinha. Bora ver Larisa aqui, Aparecida de Fortaleza, Ceará. Boa tarde, Abiléu e doutor. Eu tenho 51 anos e 19 anos de contribuição. Eu fui demitida e não estou trabalhando. Preciso continuar contribuindo para poder aposentar? Boa, Marisa. Boa. Obrigado, viu? Essa pergunta é excelente porque a gente tem aquela informação, que eu até falei no último programa, de pagar a cada 6 meses. Só que isso tem que ser muito bem avaliado, porque ela já tem 19 anos de contribuição. Ela, no caso dela, tem que avaliar, será que se eu pagar 2 contribuições por ano para manter a qualidade segurada, vai afetar o valor do meu benefício? Vai afetar o tempo que eu vou me aposentar? E outra, aquilo que nós conversamos, não podemos garantir que daqui 5, 6 ou 10 anos mude novamente. Então, o meu conselho é que se ela puder pagar, que ela pague. Se esse valor, pague mensalmente, todos os meses, para ir acumulando o tempo, aumentando o salário de benefício dela. Se ela não pode, aí fazer aquela estratégia de pagar apenas 2 vezes no ano. E por quê? Aí a gente está falando de manutenção de qualidade de segurado. Quando a pessoa está pagando o INSS, ela tem direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Se ela falecer, seus dependentes recebem pensão por morte. Então, eu chamo isso de benefícios não programáveis, que é o que ninguém quer. E ninguém programa. Ninguém programa ficar doente, ninguém programa não poder trabalhar e ninguém programa morrer. Então, nós temos que se precaver com relação a isso. Então, no mínimo, a cada 6 meses, ela precisa pagar para que, se alguma situação dessa acontecer, ela esteja amparada. Porque se ela parar de pagar por 2 anos, por exemplo, eu tenho 51 e 19, vou parar de pagar, esperar chegar no meu 62, quando chegar lá eu peço. Com 55, ela vem até uma doença, ela pede benefício e não tem direito, porque ela passou o tempo sem pagar muito grande. E aí, perdeu 19 anos de contribuição.
Ai, Tá? não, gente. Cuidado não. com Aí, isso. ó, fiquem espertos, hein? Por favor. Cuidado. É isso. Doutor, chegaram muitas outras doutor, é perguntas. isso, infinito. Acho que a gente pode ter o doutor quase toda semana aqui, Alugar uma porque, casinha né? aqui. Bom. Gente, é muita dúvida, mas é muito interessante. Você foi falando, eu já fui calculando. Falei, realmente, eu acho que a minha conta tá maior. Não é, são mais de 22 pega anos. a carteira. Também a É. questão do sem registro, né, doutor? Eu Isso. trabalhei muito sem Sim, registro eu também. então isso também conta, né? Na verdade, aí não. Daí perdeu. Porque o sem registro, eu sempre digo assim, Lembra. hoje ainda existe muito, acho que antes existia mais. É, né? antes era mais, Era é. mais. Mas tem uma questão muito interessante, quem não é da área previdenciária, o advogado trabalhista previdenciário, ele pode ser os dois, né? Aham. Pode ser um só, mas nós temos muitos acordos, né? Então você trabalhou sem registro. Se for um tempo pequeno, 6 meses, 1 ano, chegou lá, vai fazer um acordo. Aí o juiz pergunta, com vínculo ou sem vínculo? Ah, entendi. Sem vínculo significa que você será indenizado pelo seu trabalho, mas não vai contabilizar os pagamentos de impostos. Tá. Com o vínculo, vai ter o pagamento do INSS, do FGTS e de todos os encargos. Então, se a pessoa trabalhou muito tempo, 4, 5, 6 anos, já tem uma idade avançada, ela tem que pensar nisso, porque é claro que a gente não sabe, mas a gente acha, poxa vida, eu entrei com uma ação trabalhista, eu ganhei, porque eu cheguei na audiência, o patrão me pagou um valor, logo vai contar para minha aposentadoria. E da forma que for feito aquele acordo, pode ser que não. Então, esse cuidado aumenta mais ainda. Então, são muitos detalhes. Eu brinco que direito tinha que ter na escola, né? Tinha. Pelo menos lá no nosso ensino médio, nos 3 anos que temos, uma aulinha de trabalhista, uma aulinha de previdenciário, Código Penal, Código Civil, saber contratar, saber alugar, saber que é fiança. Mas, infelizmente, não temos. Então, na dúvida, corre atrás de um advogado, busca informação, esclarecimento, leva a documentação para ficar bem amparado. No mínimo o artigo perfeito. 5º, né, doutor? No mínimo. Doutor, obrigada Muito mais bom, uma doutor. vez. Ah, obrigado Já volte demais. logo, Muito bom. viu? Que já Pode tem deixar. muitas perguntas. Vocês são Será um incríveis. prazer. Continuem mandando perguntas que a gente separa tudo, porque a gente responde, viu?